Olá pessoal, meu nome é Henry Fukuda, eu sou ortopedista e hoje a gente vai falar sobre um tema que muitas vezes, depois de uma consulta, depois de um diagnóstico, a gente fica com dúvida, fica pensando o que poderia ser, o que é isso. E hoje eu vou falar para vocês sobre capsulite adesiva ou ombro congelado. A capsulite adesiva, a gente tem que pensar nela como uma cápsula que envolve a articulação, protegendo a articulação, permitindo também uma lubrificação dessa articulação, permitindo também propriocepção para os movimentos serem coordenados da maneira adequada. Essa cápsula, que é uma espécie de um elástico ao redor da articulação, ela começa a ficar rígida, e não só rígida, além de rígida ela começa a ficar mais apertada, e isso acaba levando a alguns sintomas que são principalmente relacionados à limitação de movimentação desse ombro. Qual é o perfil do paciente que tem isso? Geralmente pode acontecer tanto em homens quanto em mulheres, mas é mais comum nas mulheres. A faixa etária ele fica ao redor dos 40 aos 60 anos. Muito comum em pacientes que têm diabetes, e aqui a gente vai priorizar principalmente aqueles pacientes que são insulino-dependentes, eles chegam a ter 10 vezes mais chance de ter essa patologia. Pacientes que por algum motivo precisaram ficar com o ombro imobilizado, então passou por algum procedimento estético, passou por algum trauma, alguma lesão no ombro, ficou de tipóia, ficou imobilizado, aumenta a chance de ter também. Pacientes com doenças da tireoide também aumenta o risco de ter esse problema. Pacientes que tiveram um AVC, um infarto, que também leva a um período de hospitalização e que o paciente fica mais imóvel, com o ombro sem fazer a movimentação normal. Isso tudo aumenta a chance de ter a capsulite adesiva. E quais são os principais sintomas relacionados a essa patologia? A gente tem que pensar, quando eu devo procurar um especialista? Quando que uma dor no ombro tem que me preocupar a ponto de eu pensar numa capsulite adesiva no ombro congelado? Aqui é muito importante porque existe um sintoma que é clássico dessa doença, que é a limitação de movimentação. Pensando que a cápsula é uma espécie de uma borracha que fica ao redor da articulação, se a gente tem essa borracha muito apertada, né? A gente cita como se fosse uma camiseta muito apertada, a gente não consegue levantar o braço até lá em cima. Outros sintomas são relacionados à dor noturna, dor para fazer os movimentos, dor para fazer as atividades do dia a dia. Outra característica da capsulite é que ela pode ser dividida em 3 fases. A primeira fase é uma fase de pré-congelamento, que a principal característica é dor, o paciente ainda não tem restrição para a movimentação. Existe a fase de congelamento, que é aquela fase em que o paciente ele realmente tem a restrição da mobilidade do ombro. E por último, que é a fase de descongelamento, quando a dor começa a diminuir e também a restrição ela começa a diminuir, o paciente volta ali a ter a movimentação progressivamente normal. E como a gente pode fazer o diagnóstico? O principal ponto do diagnóstico é a avaliação clínica, no qual o médico ele vai avaliar o ombro, ele vai perceber que existe uma limitação, tanto para elevação, rotação externa, rotação interna, e aí sim solicitar um exame para auxiliar no diagnóstico. Mas o diagnóstico ele já é clínico, já é possível só com o exame clínico fazer esse diagnóstico. Na ressonância, que é o principal exame utilizado para essa patologia, a gente tem algumas características, a gente consegue ver o aumento ali do recesso axilar, um borramento de gordura e alguns sinais de que não tem outra patologia, ou seja, o paciente não tem lesão tendínea, uma ruptura do tendão, de algum tendão do manguito rotador, que poderia ali justificar essa dor, artrose glenomeral e outros sintomas que também poderiam fazer um diagnóstico diferencial com essa patologia. Por último, a gente vai falar da parte que geralmente gera mais dúvida durante a consulta, que é a parte do tratamento. O tratamento ele se inicia com uma boa analgesia, o paciente também é encaminhado para fazer fisioterapia, para favorecer ali um ganho da amplitude de movimento. Esse ganho ele pode ser também um pouco mais lento na fisioterapia, dependendo do grau que esse paciente tem ali, a restrição, principalmente pacientes com restrições de elevação ali acima de 90 graus, ou seja, o paciente não consegue elevar mais do que 90 graus o ombro. São casos ali que a fisioterapia ela tem que ser intensiva pelo risco ali do paciente ter uma limitação para as atividades do dia a dia. Outras opções de tratamento que a gente tem, elas vai ser a infiltração, que é feita no centro cirúrgico, uma infiltração dentro da articulação, ou seja, dentro dessa cápsula que está rígida. A gente utiliza corticoide e anestésico para fazer essa infiltração. E após essa infiltração, a gente faz as manobras para poder quebrar essa cápsula e o paciente voltar a ter a mobilidade normal do ombro. Além disso, pode ser associado também um bloqueio do nervo supraescapular, que é um nervo que inerva uma boa parte dessa cápsula e também do ombro, permitindo aí que o paciente, depois desse procedimento, ele consiga ter uma boa reabilitação
na fisioterapia. Outra modalidade de tratamento é a liberação por artroscopia. Isso geralmente é reservado a casos mais graves em que o paciente foi refratário ao tratamento, ou seja, já fez fisioterapia, já tentou fazer uma infiltração e mesmo assim o ombro ainda está restrito. Nesses casos é possível fazer ali uma liberação por via artroscópica, uma cirurgia por vídeo. A gente consegue liberar a cápsula para o paciente poder ter uma mobilidade melhor e diminuição dos sintomas, que são principalmente a restrição da movimentação do ombro e a dor. Além disso, a gente pode se utilizar também de compressas frias e compressas quentes, que são utilizadas principalmente para fornecer uma vasodilatação, uma espécie de amolecimento da cápsula. Então, principalmente antes da fisioterapia é indicado, porque aí o paciente ele consegue ali ter uma maior mobilidade para favorecer um maior ganho de amplitude. Então, nesse caso, fazer uma compressa quente antes da movimentação, antes da fisioterapia, é bastante interessante. E depois da fisioterapia, fazer o gelo, que vai causar uma vasoconstrição e ter um poder anti-inflamatório, melhorando ali a questão dos sintomas, diminuindo a dor e favorecendo aí uma melhor recuperação para esse paciente. Além de todos esses tratamentos que visam a intervenção, né, na dor, tanto a infiltração contra a cirurgia, é muito importante que o paciente seja acompanhado por um bom fisioterapeuta para ser feita ali uma boa fisioterapia, tanto com foco em analgesia e ganho de amplitude de movimento. Se você tem um desses sintomas, se identificou com alguma das características que a gente comentou aqui, procure um especialista, marque uma consulta.